Olá, estudante! Eu sou o professor Celso Reis, da disciplina Informática. Nessa aula, nós vamos fazer a correção da prova simulada do TJ de Informática nos assuntos Windows 10 e o Word 2016. Bem, pessoal, então vamos à primeira questão. Nessa questão, nós temos o seguinte enunciado. Considere a seguinte URL, http://www.exemplo.com.br/arquivos/index.html. Tá bem? Você que já deve ter estudado, você sabe que URL é sinônimo de endereço de uma página ou recurso da internet. Tá bem? Isso tem que ser padronizado, você não pode esquecer nenhum detalhe dele. Então vamos dar uma olhada como que funciona a URL e como ela é dividida nos determinados trechos da nossa URL. Então nós temos aqui http://. Isso aqui é o nosso protocolo. É o protocolo das comunicações. Então nós temos aqui também o próximo campo, que é o exemplo.com.br. Isso é o nome da máquina ou do servidor que você vai se conectar. Então, vamos escrever aqui, servidor. 2./80 é a porta de comunicação com esse servidor. Dentro desse servidor, que é um computador como qualquer outro, nós temos pastas e arquivos. Tá? O conjunto de pastas, até chegar no recurso que você está buscando, tem o nome de caminho. Então, esse campo aqui é o caminho até o recurso. Por último, nós temos o nome do arquivo que você está acessando, quer dizer, a página da internet nesse caso. Isso aqui é o recurso. Tudo bem? Então nós dividimos a nossa URL nos diversos trechos que compõem a mesma. Tá? Então, de acordo com a Request for Comments 1738, nós podemos afirmar que, não se preocupe com isso, o Request for Comments nada mais é do que o documento que regula a formatação da URL. Tá bem? Nós temos aqui o trecho 2.80 indica a porta de conexão ao servidor. Como nós já identificamos no nosso quadro, nós temos aqui que o ponto 80 é exatamente a porta de comunicação. Portanto, esse 1 está correto. Já o trecho index.html, se vocês olharem ele no esquema que nós montamos, você vai ver que aquilo é o recurso, é o arquivo que você está baixando. Aqui está falando que indica o servidor. Então, o servidor seria www.exemplo.com.br. Por último, http:// indica o caminho da URL. Olhando novamente no nosso esquema, você verá que http:// é o protocolo dessa URL. Tá bem? Então também está errada. São corretas as seguintes proposições. Se você olhar, apenas a 1. Então, alternativa correta, alternativa A. Vamos agora ao próximo exercício, falando do navegador Edge. Nessa questão, nós temos o seguinte enunciado. O navegador Edge, presente no Windows 10, possui uma função chamada Hub. Por intermédio desse recurso, nós podemos. Então, o que é o Hub? Se você observar a interface modern do Windows 10, você vai ver que ela é bem mais limpa do que aquela interface tradicional que era presente no Windows 7 e nos anteriores. Então, o que acontece? Um dos esforços da Microsoft é limpar a tela de modo que você tenha o mínimo possível de coisas para te atrapalhar. Com isso, no navegador, eles colocaram um botão com esse nome, Hub. E o que tem nele? Não tem nada de novo, tá bem? Nós vamos ter nesse botão simplesmente os links para downloads, nós vamos ter um botão para acessar uma coisa chamada lista de leitura, nós teremos também favoritos, tá certo? Então, como é que vai funcionar? Nós temos aqui uma foto com um pedaço do nosso navegador Edge. Então, o botão Hub é esse que se encontra aqui. Tá certo? Quando você clica nesse botão, vai abrir um novo painel, que nele nós veremos 4 botões. O botão de favoritos, o botão lista de leitura, o botão do histórico e o botão dos seus downloads. Tá certo? Então, na verdade, por que funciona assim? Simplesmente para limpar a área de trabalho, para você não ter elementos que distraiam a função principal, que é navegar na internet.
ok? Vamos voltar então para nosso enunciado. Quais desses recursos nós vimos então no nosso hub? Ele serve para limpar da navegação como cookies? Não, a gente viu lá, as 4 funções lá não inclui essa opção. Acessar os sites favoritos? Então, se você se lembra, os favoritos normalmente tem aquele ícone de estrela. Nós vimos ele no slide anterior, certo? Então, nós podemos marcar a alternativa B como a correta. Vamos dar uma olhada para ver se não passou nada, se as outras alternativas não contêm nenhuma coisa que também estaria correta, né? Nós podemos navegar usando o recurso InPrivate. Tá bem? Isso não é feito ali, é feito nas configurações. Desenhar sobre uma página de internet e compartilhar com amigos. Esse é um recurso presente no nosso navegador Edge, mas ele chama WebNotes, tá? Não está ali no Hub, está do lado dele. Por último, abrir a mesma página usando o Internet Explorer ao invés do Edge. É possível fazer isso, mas não encontra-se nesse botão. Então, a alternativa correta, a alternativa B. A próxima questão que nós vamos ver refere-se a correio eletrônico. Vamos a ela. Essa questão, ela envolve o envio de e-mails para pessoas no campo para, no campo com cópia e no campo com cópia oculta. Tá bem? É uma questão clássica de envio de e-mails. Então, vamos ao enunciado. Observe o seguinte e-mail que está sendo elaborado por um usuário de correio eletrônico. Nós temos aqui, no campo para, o amigo@teste.com.br. No campo com cópia foram inseridas as seguintes pessoas: o supervisor e o gerente. Você sabe que, quando você coloca alguém no com cópia, essa pessoa recebe uma cópia que originalmente foi enviada para o amigo, porém, todo mundo é capaz de ver quem está no campo com cópia. Já no com cópia oculta, que no caso nós temos o chefe e o presidente, eles também recebem essa cópia, porém os demais destinatários, incluindo os que estão no CCO também, eles não vão enxergar essas pessoas na lista de destinatários. Ou seja, eles recebem uma cópia sem que ninguém saiba. Tá bem? Então, vamos agora olhar o restante da nossa questão. De acordo com a imagem, analise as seguintes afirmações. Chefe saberá que o e-mail foi encaminhado para o supervisor e para o gerente. Então, se você lembrar, o chefe está no campo CCO naquela imagem. Chefe saberá que o e-mail foi encaminhado para o supervisor e para o gerente. Se você se lembra da imagem, chefe está no campo CCO, porém, o supervisor e o gerente estão no campo CC. Ou seja, chefe recebe uma cópia desse e-mail e ele vai enxergar que o supervisor e o gerente receberam esse mesmo e-mail. Tá ok? Então, essa aqui está correta. O usuário saberá que o e-mail foi encaminhado para amigo e para chefe. Se você observar, você, como usuário, você era a pessoa que escreveu o e-mail, tá certo? Se você é a pessoa que escreveu o e-mail, você sabe todos os destinatários, incluindo quem está no CCO. Então, no caso, amigo estava no campo para e o chefe estava no campo CCO. Porém, foi você que escreveu esse e-mail, o usuário escreveu esse e-mail. Ele conhece todo mundo, é o único que sabe todos os destinatários. Então, isso aqui está certo. Terceira, presidente não saberá o endereço de e-mail de nenhum outro destinatário. Isso aqui tem uma incorreção. O presidente, ele só não saberá os demais CCO. O restante ele vai receber normalmente, tá bem? Então, presidente saberá o endereço de todos os destinatários, exceto do CCO. Essa afirmação está errada. Próxima. Supervisor não saberá o remetente do e-mail. Bem, ele vai receber um e-mail e não sabe quem mandou. Não, isso não acontece, tá bem? O supervisor saberá quem foi o remetente, que foi o usuário, certo? Amigo saberá todos os destinatários do e-mail. Se você observar, o amigo ele está no campo para. Ele conhece os destinatários presentes no CC, porém ele não vai enxergar nenhum dos que estão no CCO. Como aqui está falando que todos os destinatários serão vistos, essa afirmação também está incorreta.
Então nós temos o quê? Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Então, nossas alternativas para essa questão são corretas as afirmações apenas a 3 e a 5, apenas a 4, apenas 1 e 2, todas as afirmações e nenhuma das afirmações. Tá bem? Como você pode ver, nossa alternativa correta, então, a alternativa C. A próxima questão abordará conceitos do Word 2016. Vamos a ela. O enunciado dessa questão diz: o botão Controlar Alterações, presente na guia Revisão do Word 2016, permite a. Editar o documento após o fornecimento de senha. B. Comparar o documento atual com o previamente salvo. C. Mesclar e concluir uma mala direta. D. Visualizar os usuários que editaram o documento. E, por último, substituir todas as ocorrências de uma palavra por outra. Então vamos lá. Se você já estudou a fundo o nosso Word, você deve saber que a guia Revisão, como o próprio nome diz, é para você olhar novamente o nosso documento de forma a consertar todos os problemas que ele tem antes da publicação final. Especificamente, o botão Controlar Alterações, ele permite a revisão em grupo, que muitas vezes um documento não é elaborado por uma única pessoa, concorda? Então, quando você tem vários usuários que editam um documento, esse botão Controlar Alterações permite que você veja o que cada indivíduo escreveu ou suprimiu no seu documento original, tá bem? Então, pela própria definição que eu acabei de falar para vocês, qual das alternativas contempla esse tipo de coisa? Para que você controle o que cada usuário que mexeu no documento seja visto a alteração que foi feita por ele, né? Então, nós temos a alternativa D, que contempla isso. A próxima questão também envolve o Word 2016. Vamos à nova questão. O enunciado nos diz o seguinte: para que um documento do Word 2016 possa ter sua formatação alterada a partir de determinada página, é necessário que? Cuidado com esse enunciado. Então nós temos algumas coisas que podem confundir a cabeça do nosso concurseiro. Então, formatação alterada a partir de determinada página. Bem, você pode alterar fonte, você pode alterar parágrafo, você pode alterar o formato da página. Fonte e parágrafo, não importa o que você faça, você a partir de uma determinada página seleciona o texto e você pode formatar sem problema nenhum. Mas nós vamos ter uma dificuldade quando nós nos referimos à formatação de página, especificamente. Como aqui ele não especifica qual das formatações você vai aplicar, então nós temos que considerar todas. Fonte, parágrafos e páginas. Então, ele quer a partir de determinada página. Tá bem? Como é que você faz para formatar o seu documento alterando as propriedades da página a partir de um determinado ponto do seu documento? Para isso, existe um conceito que está presente no Word 2016 e sem o qual, se você não colocar isso, é impossível você reformatar a página a partir de um determinado ponto. Quando você reformatar a página, todo o seu documento vai mudar. Ou seja, sem usar esse recurso, é impossível você configurar a página a partir de um determinado momento do seu documento. Tá. E isso é a quebra de seção. Então, quebrar um documento em várias seções serve exatamente para diferentes formatações de página a partir de um determinado ponto. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas para ver qual delas que contempla esse conceito. Alternativa A. Cada trecho com formatação diferente seja salvo em um arquivo distinto. Bem, isso aí tem muita gente que faz isso porque não sabe quebrar a seção no documento. Então, ela não consegue formatar o documento de várias formas, ela faz 2 arquivos com o mesmo documento. Tá? É bem comum isso, mas está errado. O usuário selecione o trecho a ser alterado, utilizando o mouse e a tecla Ctrl, e só então formate a página usando a guia Layout. Bem, a guia Layout é para formatação de página. Isso não funciona simplesmente selecionando e alterando. Tá bem? Não importa o que estiver selecionado. Quando você mexer no Layout, todas as páginas vão mudar. Ou seja, a B também está incorreta. Alternativa C. Insira uma quebra de página a partir do ponto a ter a sua formatação alterada. A quebra de página, ela simplesmente interrompe o fluxo de texto naquela página
e a próxima linha estará obrigatoriamente na primeira linha da página seguinte. Porém, o documento, em sua formatação, continuará do jeito que era. Ou seja, quebra de página está incorreto. Alternativa D. Selecione o trecho a ser alterado e escolha um estilo diferente na guia página inicial. Estilo, formata seu documento? Formata, mas ele vai mudar o quê? Basicamente, os caracteres da palavra, a fonte utilizada. Tá bem? E então o que acontece? Não vai aplicar num determinado trecho, vai aplicar no documento inteiro. E não muda o formato de página, muda o estilo de parágrafo e o estilo de caracteres. Portanto, a única alternativa que nos sobrou é a alternativa E. Insira uma quebra de seção e formate a página usando a guia layout. A partir desse momento, quando você insere a quebra de seção, cada seção do documento permite uma formatação distinta, sem necessariamente ser a mesma. Tá ok? Então, correto, alternativa E. Vamos agora para mais uma questão envolvendo o Word 2016. Nosso enunciado diz o seguinte: utilizando o Word 2016, é possível. Alternativa A, compartilhar o documento atual usando o recurso do OneDrive. Tá, o que é o OneDrive? O OneDrive é o serviço de nuvem presente tanto no Windows 10 quanto no Office 2016. E uma das possibilidades que você tem usando o OneDrive é você compartilhar o documento atual com outras pessoas. Ele posta na sua pasta do OneDrive na internet e manda o link para quem você quiser compartilhar. Então, a alternativa A é possível? Com certeza. Alternativa B, abrir, editar e salvar arquivos PDF. Bem, até o Office 2010, o Word salvava documentos PDF, porém ele não abria de volta documentos PDF. Tá bem? A partir do Office 2013 e no 2016 continua da mesma forma, é possível você abrir, editar e salvar o documento PDF. É um processo de importação que demora um pouco, pode haver alguma divergência entre o arquivo convertido e o PDF original, mas ele permite você fazer isso. Você abre um PDF e pode salvar como docx sem problema nenhum. Tá ok? É possível fazer a alternativa B também? Com certeza. C. Limitar a formatação do documento a uma seleção de estilos. Esse recurso não é muito utilizado, provavelmente você desconhece, tá? Dificilmente você vai ter usado isso na sua vida. Porém, quando você vai na guia Arquivo e você vai nas permissões desse documento, você pode impedir que a pessoa abra o documento mediante senha, você pode também permitir que a pessoa abra, mas não altere nada no documento. E uma terceira opção, que é a menos usual de todas, é a pessoa sem a senha, ela insere texto, mas ela não muda a formatação. Tá bem? Também é possível fazer isso no Office 2016? É assim. Alternativa D, criptografar um documento com senha. Isso se faz na mesma guia que você estava utilizando para limitar a formatação. É uma das outras opções. Você coloca uma senha, sem essa senha a pessoa nem abre o documento. E a alternativa E fala que todas as alternativas estão corretas. Como você pode notar, tudo o que está presente aqui está correto. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Por fim, veremos agora a última questão, que também envolve o Word 2016. Vamos lá. Para inserir um hiperlink num documento do Word que aponte para uma imagem específica inserida no próprio documento, é necessário. Então, antes de passar para as alternativas, vamos dar uma pensada no que esse enunciado quer nos dizer. O que é um hiperlink? Um hiperlink é um texto que, quando você aperta no Word a tecla Ctrl e clica em cima dele, você pulará para outro local. Pode ser uma página de internet, sem problema nenhum, pode ser um arquivo ou programa que está dentro do seu computador, também sem problema, e também pode ser um objeto que foi colocado dentro do seu documento, como uma imagem, uma tabela ou mesmo uma palavra qualquer no seu documento. Tá bem? Nesse caso, você observe que ele quer apenas o hiperlink para uma imagem específica inserida no próprio documento. Ou seja, não vai servir os demais tipos de hiperlinks que a gente pode pôr, apenas esse. Tá.
Nesse caso, você não vai conseguir linkar esse objeto que você inseriu, a menos que você insira antes nesse objeto uma coisa chamada indicador. O que é o indicador? É o ponto de chegada de um hiperlink. Então, antes de inserir o hiperlink, você tem que ter colocado e nomeado um indicador naquela imagem específica. Tá ok? Diferentemente de páginas de internet e de arquivos no seu computador, esse item é obrigatório para imagens colocadas dentro do seu documento. Então, olhando as alternativas, nós vamos ter aqui, ó, selecionar a imagem, né, e marcar título 1, presente no estilo da guia página inicial. Estilo vai mudar a formatação daquele trecho do documento, que não é isso que está falando no enunciado. Então, a alternativa A está errada. Selecionar a imagem usando o painel de seleção, presente no grupo Organizar, na guia Layout e inserir o hiperlink. O painel de seleção permite você selecionar qualquer objeto no seu documento. Olha, até aí ok. Porém, você já sair inserindo um hiperlink não é possível, porque você não colocou o indicador ainda, como a gente falou agora há pouco. Então, isso aqui está incompleto. C. Selecionar a imagem e inserir o indicador presente na guia Inserir. Então, no mesmo grupo onde está o hiperlink, logo abaixo nós temos o botão de indicadores. Tá bem? Então, é obrigatório você fazer isso. Portanto, nossa alternativa correta é a alternativa C. Bem, pessoal, essa é a nossa correção. Espero que você tenha ido bem e continue firme nos seus estudos. Boa sorte na sua prova!